Olá, viemos atender um pedido das Bordettes, que são os nossos assinantes, e escolheram pra gente fazer o vídeo do mês ensinando bordado livre aplicado à tapeçaria. Nós vamos ensinar 2 pontos diferentes para você aplicar na tapeçaria, já ensinando como que passa o risco, quais são os macetes. E a gente sempre incentiva muito você testar fios diferentes, a gente incentiva você usar a lã no bordado livre, usando no algodão cru mesmo, no tecido de trama fechada que você quiser, da mesma maneira que a gente estimula que você misture técnicas. Então, nesse tutorial a gente vai misturar técnicas de bordado livre aplicadas a materiais de tapeçaria. Vamos lá? Para começar, então, você vai precisar de uma base de tecido chamado tala-garça. A tala-garça é esse tecido com essa trama mais aberta. Normalmente a composição é natural, essa aqui é 100% algodão, e tem espessuras de tramas diferentes. Tem maior, tem menor, então você pode escolher a que mais se adapta ao projeto que você vai bordar. A nossa intenção com esse tutorial hoje é aplicar pontos do bordado livre na tapeçaria, para vocês verem como é versátil, como a gente aumenta a proporção dos nossos projetos. E a gente já tem aqui no canal o tutorial do meio ponto, que é muito bom para você cobrir o fundo, se você quiser. Uma característica, né, da tapeçaria é que normalmente você cobre toda essa tela com os pontos. Mas a nossa ideia é mostrar outras possibilidades de aplicação. Então a gente não vai cobrir o fundo, mas fica a seu critério. A gente quer mostrar a mistura das texturas do ponto com a lã e em contato com a trama da tala-garça. Isso aqui vai ficar à mostra. Mas é muito louco, porque quando eu fiz esse projeto, eu postei nos stories. Eu falei, gente, vocês estão muito em dúvida. Vocês acham que eu cubro o fundo ou que eu deixo assim? Todo mundo falou, não, deixa assim, deixa assim. Mas eu acho que essa é diferente do Max bordado pra tapeçaria. É. E aí você pode cortar já um pedaço da tala-garça, deixando margem, assim como a gente faz com algodão cru, independente do tamanho do projeto que você vai fazer, para você ter margem para pensar no acabamento e entender a finalização que você vai fazer depois. Você também vai precisar de lãs variadas, você vai escolher as cores de lã que você quer. Essa aqui é uma lã amiga da Círculo. Essa lã é bem legal para você usar, ela tem uma espessura média, então essa é uma boa opção. Mas tem também essa amarela aqui, ó, que a gente vai usar, que ela é a para tapete da Pinguim. A Pinguim também tem ótimas opções de lã, é bem bonita, elas são mais grossas, eu gosto bastante tanto da cartela de cor quanto do aspecto mesmo das lãs da Pinguim. E aí para esse projeto eu selecionei essas 3 cores. Você também vai precisar de uma tesoura com ponta, uma tesoura para cortar a tala-garça, que pode ser uma tesoura de tecido, e uma tesoura com ponta para fazer os acabamentos da lã. E você vai usar também uma agulha de tapeçaria. A agulha de tapeçaria tem a ponta arredondada, ela não é afiada, o que facilita muito a bordar, protege seus dedinhos e é mais fácil de executar os pontos também. E o importante, essa aqui é uma número 18, se eu não me engano. É mais ou menos uma 18, porque eu comparei com uma que tem aqui no saquinho. Mas o importante é você escolher uma agulha que tenha uma espessura de buraco suficiente para você conseguir passar a sua lã, né? Não adianta se for uma espessura que você ficar penando para passar a lã no buraco. E você vai precisar também de uma caneta, que pode ser um canetão, mas se você tiver uma dessas canetas que sai com calor, dessas que tem essa ponta porosa, é melhor, porque se vazar alguma coisa do risco, você pode só passar um cotonetinho com água depois que sai. Então eu gosto de usá-la. Eu vou fazer uma margarida, então você pode fazer o seu risco à mão livre ou você pode fazer no computador, onde você quiser, e depois passar para tala-garça, que eu já vou mostrar como passar. Silencinho, Dini! Não tá vendo, tem tinta, bagaça. Deixa eu ver se a outra tá. Saco! Tô usando um canetão aqui que vai ser mais fácil de você ver por baixo da tala-garça. Então a gente faz aqui a nossa margarida, você pode fazer à mão livre, ou você poderia fazer, sei lá, no computador, como você quiser. Imprimir, se você quiser um risco mais certinho. Inclusive, gente, tem vários aplicativos, programas, site que faz o risco, faz a versão pixelada de riscos orgânicos. Então isso pode ajudar muito se você quiser testar mais projetos aí. Nossa, eu adoro o cheiro dessa caneta. E aí a gente faz o nosso risco no papel e aí a gente coloca, ó, a tala-garça por cima pra gente conseguir entender o tamanho que a gente vai fazer.
Ah, que bonita. E aí, com a caneta que sai com calor, essa caneta aqui, gente, tá de centavos. Ela não tá muito boa, ela tá fraquinha. Mas, ó, você vai riscando aqui, mal menos, por cima. O importante é você ver, ter um referencial, né? De onde você vai entrar com a agulha. E vai passando. Por isso que é bom a ponta porosa. Se você estivesse usando uma caneta esferográfica, daquela que sai com calor, ela não ia pegar. Poderia também usar aquela técnica de pinga. Que usa no... Só conheço da culinária. No ponto cruz. Sabe? Que usa as pintinhas, é. Eu conheço como pinga, não é pinga? Acho que é. Estou aqui então com a lã na agulha, passei 2 fios, deixei a argolinha do outro lado pra gente começar com um nó invisível. Vou começar aqui pelo cabinho. Importante você deixar um fundo neutro, tá? Pra quando você for bordar, porque essa trama dá azureta na vista. Então quando você deixa num fundo neutro, facilita você enxergar, tanto o risco quanto a talagarça. Então vou começar aqui embaixo e eu vou fazer um ponto corrente. Então o meu primeiro ponto já vai ser a alcinha do ponto corrente. Então, pulei aqui algumas tramas da talagarça. E do lado avesso, vou entrar na argolinha. Um, dois, três, 4. Dei um espaço de 4, então 1, 2, 3, 4. Entrei aqui com a talagarça, entrei aqui com a linha, passo por debaixo da argolinha. Eu tô fazendo aqui o tutorial do corrente invertido. A gente tem esse tutorial para o bordado livre, mas a gente tá aqui adaptando para a talagarça. E aí, nem sei se eu penso em algum ponto que não dê para aplicar. Eu já apliquei ponto cheio, já usei ponto partido, ponto haste, ponto longo, ponto curto do ponto matiz, pintura de agulha. Nó francês? Nó francês. Que mais? Não tá me vindo na cabeça mais algum que tenho usado. Ponto pétala. Então, assim, tem muitos pontos do bordado livre que dá para ser aplicado, que podem ser aplicados à tapeçaria, para você ganhar possibilidades de texturas. E aí a gente vai seguir com o ponto corrente até lá em cima. Acabei o cabinho porque eu não vou até o miolo, porque aqui já entram as pétalas. Então, viro do avesso, tá um avesso bonitinho, e aí eu posso só passar aqui por baixo de alguns pontos para deixar a lã presa. E aí vou colocar um pedaço novo de lã pra gente fazer aqui a folhinha no ponto cheio. E aí, agora eu já vou fazer o meu nó invisível ser o meu primeiro ponto de novo. Sem tensionar muito, a gente não esgarçar a talagarça. E aí a gente vai seguindo o risco e fazendo um ponto cheio. Sai de um lado, entra de um lado, sai do outro. E aí, o avesso a gente passa por baixo da parte que já está bordada.
E aí, agora a gente vai fazer o miolo e as pétalas no ponto cheio. E aí, uma outra opção de acabamento, né? Eu já ensinei aqui você usando o fio duplo e usando o nó invisível. Aqui eu vou usar o fio simples, porque essa para-tapete é mais grossa. Então, como essa área é pequena, não tem necessidade de eu usar 2 fios. E aí, você pode deixar uma pontinha solta. Então, ó, a gente pode fazer o ponto cheio de uma ponta pra lá, se você achar mais fácil. Você pode sair do meio, né? Aí, olha só. Deixei uma pontinha sobrando aqui. Aí, eu vou segurar essa base enquanto eu faço os primeiros pontos, que depois ela já vai estar presa. E aí, no final, quando você acabar, você coloca a agulha lá do avesso. Vocês vão ver que a gente vai esconder a pontinha dentro do que já está bordado. Ó, esse miolinho. Linda, isso que ela tá ruim hoje, hein? Eu tô só chata. Passei por baixo de tudo, vou cortar. E aí, ó, agora a gente coloca essa sobrinha na agulha de novo e esconde aqui embaixo também. Esse acabamento é ótimo. Tcharam! Acabamos a nossa margarida. E aí vocês podem ver que a talagarça tá toda onduladinha, porque né, a gente fica dobrando ela para manusear enquanto borda. Então eu recomendo que depois de finalizado o bordado, você coloque uma pilha de livro, uma prensa, se você tiver alguma coisa para fazer um peso em cima e assentar tanto a parte da lã bordada quanto a parte da talagarça. Vale também passar um ferro, eu sempre passo, mas eu gosto de passar o ferro e deixar com uma pilha em cima. Espero que vocês tenham gostado. Tranquilo o tutorial, né? Você pode escolher o desenho que você vai querer bordar. E eu acho uma vantagem muito grande da gente usar os materiais de tapeçaria para aplicar o bordado livre, porque você ganha outra proporção, né, pro seu trabalho. Então você consegue fazer trabalhos maiores, usando meio que o mesmo tempo que você usaria para fazer um bordado usando linha, né, usando os materiais de bordado livre. E é que eu quero saber se vocês querem mais tutoriais relacionados com essa mistura de técnicas e se vocês querem, de repente, aprender a fazer um acabamento para um bordado desses. Fazer um acabamento de borda. De repente a gente pode fazer um vídeo com várias sugestões de acabamentos, com possibilidades, ideias para você finalizar usando essa técnica. Deixa aqui nos comentários que a gente vai ler tudo depois e nos vemos na próxima.